Pessoal, vamos resolver agora então a questão 53 da prova V1 Vestibular FUVEST 2025, tá certo? Vamos lá então. A questão nos diz o seguinte: a Estação Meteorológica Mirante de Santana é a principal referência do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, no município de São Paulo, enfim, estado de São Paulo, São Paulo SP. O climograma a seguir apresenta dados referentes ao mês de fevereiro de 2023. Neste mesmo mês, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas detectou 11 pontos de alagamentos no dia 19 e 14 pontos no dia 21. Então nós temos aqui um climograma, né? Enfim, em que nós temos aí para o mês de fevereiro, né, de 2023, do dia 1º ao dia 28, né, nós temos aí a chuva, está em verde, né, temperatura máxima, essa curva em vermelho, temperatura mínima, essa curva em azul, né, e a chuva acumulada, essa curva tracejada aqui em verde, né. Temperatura em graus Celsius, aqui do lado esquerdo, e do lado direito, a precipitação, né, em milímetros. Bom, vem então a pergunta. Com base no texto e no gráfico, assinale a alternativa correta. A menor amplitude térmica ocorreu no dia 19, quando foi observada um dos maiores volumes de chuva do mês. Bom, amplitude térmica, essa diferença aqui entre a máxima e a mínima. Lembrar aqui, né, a curva aqui em vermelho são as temperaturas máximas para cada dia, enfim, e a curva em azul a temperatura mínima, né? Então ele fala aqui do dia 19, está aqui, né? Sim, conforme podemos perceber, né, ficando aqui, vamos falar na linguagem rude, a distância aqui, né, entre as duas curvas, né? De novo, em vermelho a temperatura máxima, em azul a temperatura mínima. Então a amplitude seria essa diferença, né, entre a máxima e a mínima, né? Conforme nós podemos ver, realmente a menor distância aqui entre as duas curvas, né, a menor diferença entre a máxima e a mínima, está se dando aqui no dia 19. Né? A curva de mínima, né, segue um padrão aí mais ou menos monótono, digamos assim, mas já a curva aqui de máxima tem realmente oscilações significativas. E a menor diferença é entre a temperatura máxima e a mínima, a menor distância aqui entre as duas curvas, né, realmente acontece no dia 19. Conforme podemos perceber, para os outros dias todos aqui, antes do dia 19, a diferença entre a máxima e a mínima é bastante mais acentuada, né? Da mesma forma, após aqui o dia 19, né, dia 20 para diante, a diferença entre a máxima e a mínima realmente também é maior. Então, afirmar que a amplitude térmica, né, no dia 19 foi a menor, realmente é verdadeiro. Mas vamos voltar de novo para a afirmação. A menor amplitude térmica, a menor diferença entre a máxima e a mínima, ocorreu no dia 19. Isso é verdadeiro. Ponto. Quando foi observado um dos maiores volumes de chuva do mês. Realmente, dia 19 foi um dos maiores volumes do mês. Não foi o maior, né? O do dia 21 foi maior, né? Do dia 19 rivaliza aqui com o do dia 1º, né? Então não foi o maior foi do dia 21, mas aqui diz um dos maiores, e realmente foi um dos maiores. Então tudo que está aqui na afirmativa está correto, está de acordo com o gráfico, né? A menor amplitude térmica realmente ocorreu no dia 19, a menor diferença entre a máxima e a mínima, e foi observado nesse dia um dos maiores volumes de chuva do mês, enfim, o segundo maior, né? Sim, foi um dos maiores do mês. Então, tudo na afirmação está correto. Então, estou colocando aqui a alternativa A como a nossa candidata, digamos assim, à alternativa correta, ok? Mas, em todo caso, temos mais 4 afirmativas aí. Se todas elas estiverem erradas, realmente será a alternativa A, não há dúvida, né? Não que seja, visto que só há uma alternativa correta, quer dizer, se a está correta e tudo nela está correta, ela tem que ser a alternativa correta, né? Mas, enfim, é preciso checar as demais sempre, né? Se você estivesse resolvendo a prova, correndo contra o tempo, né, possivelmente você já encontrou uma alternativa correta, fosse nela e seguisse para a questão seguinte, né? Porque só há uma alternativa correta, se essa está certa, as outras necessariamente estarão erradas. Mas no caso aqui, como nós temos tempo, né,
precisamos responder de maneira mais abalizada aí a questão, mostrar por que a alternativa correta é a correta e mostrar por que as outras não estão corretas, né? Então, temos que fazer isso e vamos verificar então as outras 4 alternativas. Então, letra B. Os 4 dias mais chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas. Os 4 dias mais chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas. Então, os 4 dias mais chuvosos aqui, dia 1º, dia 8, dia 19 e dia 21. Tá? Então, está dito que os 4 dias mais chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas. Né? Não é verdadeiro, porque, por exemplo, nós temos aqui a temperatura do dia 9, o dia 9 que não é um dos dias mais chuvosos, né? Nem aparece aqui a barra, né, da chuva, mas ele tem, por exemplo, uma temperatura mínima mais baixa do que a do dia 1º. Então, isso já mostra que a afirmativa não pode estar correta. Né? Enfim, fiquemos aí com esses 2 dias que estão mais ilustrativos, né? Mas, enfim, dá para analisar também as demais ali. Mas os 4 dias mais chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas. Não é correto, não é verdadeiro, né? Nós temos uma temperatura mínima aqui mais baixa no dia 9, que sequer é um dia chuvoso, né? Choveu tão pouco que a chuva sequer foi assinalada aqui, né? Enfim, a precipitação aí em milímetros, né? No dia 9, embora ele tenha uma temperatura mínima menor, por exemplo, do que a do dia 1º, que foi um dia bastante chuvoso. Né? Perdão, tem uma tentativa equivocada aqui de acessar a internet. Enfim, ele tem uma temperatura, dia 9 não é um dia chuvoso, e tem uma temperatura mínima menor do que a do próprio dia 1º. Né? O dia 21, que é um dia chuvoso, também tem uma temperatura mínima maior do que a do dia 9, que foi um dia que não houve chuva, em princípio, ou não, pelo menos em quantidade suficiente para ser assinalado aqui no gráfico. Então, essa afirmação de que os 4 primeiros dias chuvosos apresentam as menores temperaturas mínimas, já mostramos que não é verdadeira. Letra C. A temperatura máxima no período variou entre 21,5 e 17,8. Temperatura máxima. Variou entre 1,5 e 17,8. Está aqui a temperatura, né? Temperatura máxima no período, vamos pegar aqui desde o dia 1º, que é o comecinho da curva, está aqui mais ou menos 28,5 graus, né? E o finalzinho aqui da curva está na casa aí dos 28 também. Então, dizer que a temperatura máxima variou entre 21,5 e 17,8 não é verdadeiro, né? Se nós pegarmos os extremos, né? Tá certo? A temperatura máxima no período, né, variou entre 1,5 e 17,8. Isso quer dizer o quê? A maior temperatura máxima no período seria de 21,5 e a menor temperatura máxima do período seria de 17,8. Né? Mas isso não é verdadeiro. Né? Nós temos aqui 28. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, está acima de 27. Né? Pegarmos aqui, também está acima de 27, aqui está acima de 27 também, enfim. Então, letra C, com certeza, também incorreta. Letra D. Os 5 dias mais quentes correspondem às maiores precipitações. Os dias mais quentes seriam aqueles com as temperaturas máximas mais elevadas. Né? Então, nós temos aqui a máxima maior de todas, né? 31,5, cai no dia 2. Dia 2 foi um dia chuvoso, chovosou bastante, né? Para aparecer aqui na curva, a precipitação foi de ordem tal, né? De magnitude tal, a ficar registrada aqui na curva, que está registrando aqui, né? De 0 a 450 milímetros aí de precipitação, mas enfim, foi suficiente, né? Para aparecer aqui. Mas dizer que por aí, os 5 dias mais quentes correspondem às maiores precipitações. Por certo, que esse dia aqui em que a temperatura máxima foi 31,5, né, corresponde a um dos dias mais quentes. Né?
mas ele não é um dos dias de maior precipitação. O dia 2 não está aí entre os 5 dias com maior precipitação, né? Então, os 5 dias mais quentes correspondem às maiores precipitações. O dia em que a máxima foi 31,5, por certo que é um dos dias mais quentes, dia 2 aqui no caso. Mas ele não está entre as maiores precipitações de forma alguma, né? Dia 1º, dia 8, dia 19, dia 21, dia, enfim, 13 também, né? Precipitação elevada, mas dia 2 com certeza não está entre as maiores precipitações. Mas foi um dia mais quente, né? Foi um dia mais quente. Enfim, não. Então, não, basta analisar. Se você tem um ponto que seja que não bate com, né, a afirmação que está feita, já demonstra que ela está incorreta. Mas, enfim, você pode analisar outros pontos aí da curva, se for o caso. Mas, enfim, mostramos que pelo menos um dos pontos não corresponde. Então, evidentemente, a afirmativa também está incorreta, né? A letra E, então, os pontos de alagamento nos dias 19 e 21 foram provocados pela chuva acumulada de 428,9 milímetros. Então, a chuva acumulada está registrada aqui nessa curva pontilhada em verde, né? A chuva acumulada de 428,9 milímetros. Chuva acumulada, 428,9. Perfeito. Se você somar, né? Enfim, quantos milímetros choveu em cada um dos dias de fevereiro, o valor acumulado, o valor somado seria 428,9 milímetros. Mas a afirmação é: os pontos de alagamento nos dias 19 e 21 foram provocados pela chuva acumulada. Bom, mas a chuva acumulada é a chuva, enfim, é o somatório, né, de quanto choveu em cada um dos dias do mês, dos 28 dias. Somando tudo, dá 428,9 milímetros, né? E esses pontos de alagamento aí, no dia 11, no dia 19, perdão, no dia 14, bom, perdão, 19 e 14 está no anunciado, né? 19, 14 e 21. A questão aqui, a letra E, faz referência apenas a 19 e 21. Então, dia 19 e dia 21. Os pontos de alagamento nos dias 19 e 21 foram provocados pela chuva acumulada. Bom, mas a chuva acumulada, como dito, é a chuva, né? É você somar quanto choveu em milímetros em cada dia e somar tudo isso, né? Os 28 dias aí de fevereiro, somatório dá 428,9 milímetros. Essa é a chuva acumulada, né, que está aqui na curva tracejada em verde, né? Mas enfim, o alagamento do dia 19 e do dia 21, como é que o alagamento do dia 19 e do dia 21, né, poderia ter sido causado pela, enfim, a chuva acumulada, sendo que a chuva acumulada ainda vai compreender os dias de 22 a 28. Né? Inclusive a chuva acumulada, a curva aqui aumenta substancialmente a partir do dia 22, né? Mas enfim, não tem cabimento de qualquer forma, porque a chuva acumulada corresponde a tudo que choveu durante o mês todo, né? E evidentemente dia 19, dia 21, você ainda não tinha, né, tudo que havia chovido ao longo do mês, tá certo? Então, mostramos que as letras B, C, D e E estão todas incorretas, enquanto que tudo aquilo que é afirmado na letra A, né, a menor amplitude térmica ocorre no dia 19, sim. Quando foi observado um dos maiores volumes de chuva do mês, sim, um dos maiores, não o maior. O maior foi dia 21, mas foi um dos maiores, com certeza. Então, as alternativas B, C, D e E, né, estão incorretas, conforme pelas razões que já apontamos, né, já explicitamos, enquanto que a afirmação posta aqui na letra A está completamente correta, né? A amplitude térmica ocorreu no dia 19, a menor, perdão. A amplitude térmica ocorreu no dia 19, sim, é verdadeiro, né? Menor diferença aqui entre as temperaturas máxima e mínima, e também nesse dia foi observado um dos maiores volumes de chuva do mês. Então, letra A, de alfa, é, com certeza, a resposta correta para a questão 53, prova V1 do vestibular FUVEST 2025, tá bom? Ficamos por aqui então, muito obrigado e até o nosso próximo exercício.